Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate. Hoje estamos de regresso ao Concelho de Benavente a dar as boas-vindas ao nosso painel de comentadores, vereadores na Câmara Municipal de Benavente, o Ricardo Oliveira pelo PSD, o Pedro Pereira pelo PS e também o Hélio Justino pela CDU. Vamos já começar por abordar um dos temas que esteve em cima da mesa nos últimos tempos e que teve a ver com o surto que terá ocorrido na empresa de Samora Correia, na João de Deus, um surto de gastroenterite viral, que é o que terá estado na origem dos sintomas que afetaram os trabalhadores. Segundo o relatório médico divulgado pela empresa, as análises às amostras dos alimentos e água recolhidos no dia 12 de abril, tanto a ASAI como as outras entidades responsáveis não identificaram micro-organismos que pudessem indicar situações de intoxicação alimentar. De referir também que durante uma semana esteve encerrado o refeitório da empresa, da fábrica, enquanto se apuravam estas causas desta intoxicação. Eu vou começar pelo Ricardo Oliveira para que faça um comentário a esta situação que ocorreu nesta empresa na João de Deus. Já não é a primeira vez que ocorre uma situação deste género na empresa. Se quer fazer algum comentário a este surto que afetou os trabalhadores. Antes de mais, bom dia a todos, os meus companheiros de debate, o vereador Hélio Justino, o vereador Pedro Pereira, Marta também, a todos os ouvintes e todos aqueles que nos veem também na televisão ou na internet. Relativamente a este tema e àquilo que me pergunta, o comentário que me merece este tema é um comentário muito breve, por considerar que, fazendo fé naquilo que são as informações oficiais, aquilo que também, em parte, já foi transmitido pelo Sr. Presidente da Câmara, em reuniões do Executivo, que colocava de parte, portanto, que pudesse haver aqui preocupações de maior naquilo que diz respeito a alguma preocupação que pudesse haver com problemas do ar, portanto, da atmosfera, do próprio funcionamento da fábrica. Parece que isso foi colocado de lado. Portanto, aqui a preocupação também de tentar perceber se era alguma coisa relacionada com a própria água, portanto, que é servida na fábrica, isso também terá sido posto de parte e, portanto, haveria aqui esta preocupação de tentar perceber o que é que de facto tinha acontecido. Temos agora acesso a esse relatório, digamos assim, um relatório oficial que fala de uma gastroenterite viral, que é uma coisa que naturalmente pode acontecer, pois se acontece connosco na nossa casa, pode efetivamente acontecer também no local de trabalho, tendo neste caso assumido proporções que dizem respeito a uma fábrica onde trabalha muita gente. Enfim, podia ter sido num sítio onde só trabalham 5 ou 6 pessoas, neste caso trabalham ali. Mas, Ricardo, dezenas e dezenas de pessoas. Houve aquela situação da legionela no concelho de Vila Franca de Xira, que quando há assim alguma empresa com alguns casos que afetem muitos trabalhadores, acha que agora há um cuidado acrescido em verificar logo quais são os problemas e mais celeridade por parte das entidades? Eu acho que a sucessão de acontecimentos que naturalmente acontecem, permita-me esta redundância, ao longo dos anos, vai sempre ajudando e contribuindo para que as entidades competentes possam estar melhor preparadas para aquilo que se passa com as pessoas. No caso de Benavente, reconheço, como já o fiz várias vezes, que temos uma situação naquilo que diz respeito à Proteção Civil Municipal, à resposta que é dada pelos nossos bombeiros, tanto de Samora Correia como de Benavente, que temos uma situação muito positiva e de resposta muito rápida e eficaz a todo o tipo de situações, contrastando muitas vezes com o que acontece noutros municípios do país. Isto, de facto, deve-se com certeza ao trabalho feito pelos comandos dos bombeiros de Benavente e também de Samora Correia. E temos que estar orgulhosos com estes homens que, de facto, acorrem às situações. E, portanto, a par disto, tendo a Proteção Civil Municipal, neste caso, nas mãos do comandante Miguel Cardia, parece-me a mim que todas essas hipóteses e situações
com o mérito e profissionalismo que lhe são reconhecidos, são sempre, portanto, vistas à partida e todas as hipóteses são colocadas em cima da mesa e que se começa logo a trabalhar em possíveis causas. É este o entendimento e o conhecimento que eu tenho daquilo que se passará no município, até porque hoje foi com a João de Deus, mas eu lembro que outros casos, como por exemplo a fuga de amoníaco noutra grande fábrica do município, que já aconteceu por uma outra vez e que também leva uma série de pessoas ao hospital e que tem resposta eficaz dos meios no terreno, portanto neste caso foi uma gastroenterite viral. E fazendo fé naquilo que são as informações oficiais, não temos por que duvidar disso. E, portanto, este é o comentário que me merece, que é um comentário de acreditar naquilo que são dito pelas entidades competentes, desejar que essas pessoas todas já possam ter tido as suas melhoras e já possam ter voltado ao seu trabalho, e esperar, como sempre, que os meios de socorro no Concelho de Benavente e no que diz respeito à proteção civil continuem sempre em permanência disponíveis a toda a hora para acorrer a este tipo de situações e tomar conta delas da melhor maneira possível, porque quando acontece um caso destes, quando os meios são chamados ao local, ninguém sabe o que é que se passa. E, portanto, é importante saber no imediato o que é que se passa e penso que neste caso, apesar do tempo que passou e que demorámos a ter aqui resultados, digamos assim, mas que as entidades competentes saberiam que nada de mais grave se passaria, a não ser uma questão mesmo de doença e viral, como foi o caso. Pedro Pereira, relativamente a este caso da João de Deus, comentário. Muito bom dia, Marta, obrigado pelo convite. Também a felicitar aqui os meus colegas de painel, Ricardo Oliveira e o Hélio Justino. Relativamente a este tema, dizer que a segurança das pessoas e a saúde no trabalho é determinante no ambiente de trabalho, não só para a produtividade, como também para o bem-estar das pessoas e das famílias que lá trabalham. Aquilo que me foi relatado por alguns funcionários também não é totalmente conclusivo e também não é totalmente coincidente com aquilo que é o relatório médico no Hospital de Vila Franca de Xira. Mas também não podemos estar aqui a dizer que foi desta ou daquela razão. Mas que há aspectos que têm que ser melhorados naquela empresa ao nível da qualidade alimentar, ao nível da manutenção das máquinas. Isso é um facto e é dito pelos próprios funcionários. Se foi de alguma dessas situações que se deu o caso, não sabemos. O que é estranho é as análises demorarem muito tempo a apurar resultados. Se era uma virose, é estranho que tenha demorado muito tempo, o silêncio pairou. Lembro que já houve casos parecidos na escola EB23 João Fernandes Prates, em Samora, Correia, onde vários jovens alunos foram para o hospital e depois também não foi conclusivo. Isto deixa-me preocupado, como é que... E depois até às tantas suspeitou, acho eu, tristemente, que os jovens tivessem simulado a situação. Esta situação e, portanto, da empresa. Começa a ser também preocupante que os resultados das análises nunca sejam conclusivos perante situações que atingem dezenas de pessoas. E é só isso que quero aqui deixar o alerta. É óbvio que não convém à empresa admitir que tem alguns aspectos a melhorar internamente e que estes casos, quanto menos mediatizados forem, quanto menos sair cá para fora, também melhor, não é? Mas, portanto, aquilo que apelo é que se evitem males maiores e que mesmo que isto tenha sido, de facto, e quero acreditar que sim,
porque às tantas, se não é de nenhuma coisa, ninguém sabe dizer o que é, a tendência é dizer que isto é tudo uma virose que anda aí, não é? Mas a resposta das entidades foi célere? Se calhar chegaram à conclusão por exclusão de partes, dado o tempo que demoraram. Se não é de uma fuga eventual de gás e não é de uma situação respiratória de intoxicação, se não é via alimentar, por exclusão de partes, acabam por ter que chegar a esta conclusão, que é mais, digamos, normal e aceitável perante a opinião pública. Mas aquilo que devo dizer é que, independentemente disso, aquilo que uma empresa grande como a João de Deus e com a importância que tem no município é a empresa que mais emprega pessoas no município de Benavente, tem um grande contributo também para as exportações e para o volume de negócios, para a riqueza que é produzida no município, portanto tem todas as condições para investir mais na qualidade do seu refeitório e na manutenção dos equipamentos. Hélio Justino, relativamente a esta situação e a forma como a Câmara Municipal, em conjunto com as outras entidades, nomeadamente a Proteção Civil, acompanhou este surto que decorreu na empresa? Antes de mais, muito bom dia, Marta, para a equipa, para todo o auditório. Cumprimento aos colegas do painel, Ricardo Oliveira e Pedro Pereira. Relativamente a esta situação, gerou um impacto natural, até pelos alertas deixados por situações anteriores, nomeadamente, e como a Marta referiu, a questão da legionela no concelho de Vila Franca de Xira. A João de Deus é uma das maiores empresas do município, uma das que mais emprega, de maior dimensão, e, portanto, quando surgem este tipo de situações, o alerta é inevitável e o impacto também. Agora, a questão alimentar, desde logo, se percebeu que eventualmente não passaria por aí, porque facilmente se soube que alguns funcionários atingidos não tinham feito as suas refeições na empresa e outros que fizeram as suas refeições na empresa não tiveram nenhum problema. Depois, como foi referido, a demora nos resultados é natural, porque foi feito um conjunto de despistagens para além destas questões alimentares e, portanto, tem os seus timings. E há, neste momento, um resultado apontado e uma causa apontada, que é, de facto, uma eventual virose que, curiosamente, nos mesmos timings, atingiu outras pessoas que nada têm a ver atingiu outras pessoas na comunidade que nada têm a ver com a empresa João de Deus. Eu acho que é uma empresa que nos merece toda a confiança. Naturalmente que há sempre aspectos a melhorar e proporcionar melhores condições aos seus trabalhadores, isso é evidente, em todo lado é assim, mas é uma empresa que nos merece grande confiança. Em relação à estrutura municipal de proteção civil, corporações de bombeiros incluídos, eu acho que têm competência demonstrada e atuaram em conformidade, como tu, noutras situações do género, e, portanto, também a nossa estrutura municipal de proteção civil nos merece toda a confiança. Continuamos agora ainda a falar de empresas, neste caso da empresa Silvex em Benavente, e para falar sobre a questão que muitas vezes acontece, que as empresas são precisas para os municípios, para empregar pessoas, mas depois às vezes há situações em que pode haver conflitos com outros interesses, neste caso tem a ver com os moradores que residem junto à empresa. Em reunião de Câmara, um dos municípios, que penso que também enviou um e-mail para os vereadores a reclamar do barulho provocado pela elaboração daquela empresa, a circulação de viaturas pesadas. Há uma sequência também que foi explicada em reunião de Câmara relativamente a este processo, mas o que é certo é que ainda há moradores que se queixam ali do funcionamento da Silvex. E a pergunta que se coloca, e vou começar pelo Hélio, é como é que a Câmara Municipal pretende resolver este litígio entre moradores, empresa, Câmara? Qual é a solução para ali? Esta é daquelas questões difíceis, não? E que tem que ser resolvida com pinças, mas com celeridade.
porque de facto há um conflito de interesse e as pessoas que se sentem prejudicadas, naturalmente que se não se sentissem incomodadas, não o manifestariam, portanto é perfeitamente legítimo que as pessoas nas suas casas tenham direito ao seu descanso e a não ter este tipo de incómodos. A empresa Silvex é, por outro lado, uma das grandes empresas do nosso município e extremamente importante sob diversos pontos de vista para a nossa comunidade. Instalou-se há muitos anos atrás, onde não tínhamos, naquela altura, os instrumentos de ordenamento do território que hoje existem, instalou-se e foi crescendo, e isso é bom, ir crescendo, mas o crescimento desta empresa, que, como referi, é importante para a comunidade, naturalmente que não pode implicar o prejuízo de outros com quem partilham aquele espaço territorial, nomeadamente cidadãos têm ali a sua moradia, a sua residência. Nós temos reunido com a empresa, foram feitas medições de ruído para melhor se perceberem os problemas. Não conseguiu completar-se esse processo por enquanto, porque era necessário que a empresa interrompesse a sua elaboração e foi-nos dito pela mesma que implicaria percas muito significativas em termos financeiros. Por outro lado, a própria empresa também sempre demonstrou grande abertura para poder resolver esta questão, fazendo estudos técnicos no sentido de insonorizar os pavilhões de onde o ruído eventualmente é originário. E, portanto, enquanto pessoas de bem e percebendo de facto que a empresa está empenhada em resolver dessa forma, naturalmente que Mas está alguma reunião agendada essa... para breve com a empresa, os moradores, enfim, a Câmara? Sim, já houve uma sucessão de reuniões e em breve vamos reunir novamente com a administração da empresa para percebermos os passos que já foram dados até o momento e aqueles que serão necessários dar no futuro, com vista a resolver ou pelo menos minimizar grandemente estes prejuízos para os residentes naquela área. Pedro Pereira, como é que vê estes conflitos entre os moradores que reclamam do ruído provocado pela empresa? Bom, em primeiro lugar, dizer que na década de 90 foi quando surgiram primeira geração de planos diretores municipais. E nessa altura, por todo o país, não só em Benavente, as casas conviviam lado a lado com a indústria, né? Com as empresas de grande dimensão. E esses erros que foram cometidos de falta de planeamento por todo o país, nos municípios mais do que noutros, pagam-se caros e depois às tantas já não é fácil deslocalizar uma empresa que vai ganhando cada vez maior dimensão, que se vai ampliando e que vai tendo um peso cada vez maior na economia do município e do país, né? E, portanto, não é, de facto, não podemos estar aqui a dizer que resolvemos com uma varinha mágica aquilo que não tem, de momento, uma resolução fácil, porque também o município não se pode dar ao luxo de agora dizer aos administradores, não podem estar aqui, vão ter que arranjar uma nova solução. E também não é fácil viver perto da Silvex com o ruído que está a acontecer e dizer aos moradores, olha, arranjem uma casa no outro lado para terem mais sossego. E, portanto, o que se pode tentar perceber junto da empresa é se há formas de diminuir o ruído e portanto, aliviar, no fundo, essas situações, sobretudo nas horas em que se prevê que as pessoas estejam mais em casa e que têm o direito ao descanso. É esta a sugestão que deixo, que se procurem formas de atenuar um problema que de imediato não tem uma resolução definitiva e a 100%. Ricardo Oliveira, como é que vê também este diferendo entre os moradores e a empresa, a administração da empresa? A Câmara Municipal de Benavente tem-nos habituado,
nem tanto a Câmara, por gestão da CDU, tem-nos habituado a não resolver os problemas das pessoas e, portanto, especialmente os problemas mais graves. Este não é caso único no município, existem outros que, por serem casos que não têm uma resolução fácil, mas que se prolongam no tempo para desespero de todas as partes, porque efetivamente isto não é positivo para quem reclama, nem é positivo para quem é reclamado. Neste caso concreto da Silvex, há um manifesto erro de planeamento e, portanto, quem tem gerido a Câmara ao longo dos últimos anos tem que reconhecer isso mesmo. Porque se é um facto que a Silvex se instalou no local onde está e que é uma grande empresa e de grande importância para o município de Benavente, é também um facto que a Câmara Municipal de Benavente licenciou aquelas construções, aquelas habitações que lá estão, já depois da fábrica existir. Portanto, o próprio município não preveniu que aquelas habitações pudessem vir a ser, ou aquelas pessoas que para ali foram morar, pudessem vir a ser incomodadas pelo funcionamento da fábrica, que neste momento me parece que funciona praticamente 24 horas por dia, durante todos os dias do ano, à exceção do dia de Natal, tanto quanto sei. E, portanto, neste caso em concreto, para já, era preciso ter dados para análise, para uma análise mais correta e eficaz. E nós só conseguimos ter esses dados se tivermos as medições do ruído concluídas com sucesso. Ora, para haver as medições de ruído e para serem eficazes, é preciso um termo de comparação. E o termo de comparação ali é um dia em que a fábrica não esteja a funcionar, para termos a comparação entre o silêncio do não funcionamento da fábrica e o dia e o ruído com o funcionamento da fábrica. E, portanto, se por um lado temos a administração da Silvex a dizer que não pode parar a elaboração, sugeriu mesmo que a medição pudesse ter sido feita no dia de Natal, o que também não é certamente o melhor dia para os próprios técnicos que vão fazer a medição, nem tão pouco para quem os recebe em casa, convenhamos que é o dia de Natal, alguém vai ter que suportar o custo de ter que parar a elaboração da fábrica por um dia. Porque me parece a mim que para este processo ter uma sequência e consequência, vamos precisar sempre desta medição de ruído eficaz. E depois, se é preciso que haja o termo de comparação, então alguém vai ter que suportar os custos de paragem da fábrica para que a medição do ruído seja feita. E este alguém não é certamente os munícipes que estão a reclamar daquele ruído. Deixe-me só concluir, porque não é só um, e eu já tive conversas com mais do que um, portanto, não é só um munícipe, são mais, e ninguém quer também, das conversas que eu tenho tido, ninguém pretende que a fábrica feche. O que as pessoas pretendem, e justamente, é viverem tranquilas no sítio que escolheram para viver e para o qual a Câmara até passou uma licença de utilização para poderem viver naquelas casas. E, portanto, há na Europa e no resto do mundo mecanismos de minimização do ruído. E é para aí que temos que olhar, é para essas soluções. Existem hoje em dia soluções, placas acústicas, portanto há vários tipos de soluções, até algumas delas muito vanguardistas, que reduzem e muito os problemas causados pelo ruído. Agora, isto tem que avançar e, portanto, aquilo que nós constatamos é que a Câmara Municipal, neste caso o vereador Hélio Justino, que tem este pelouro, reconheceu na reunião em que isto foi abordado que já há algum tempo que não pegava neste assunto e, portanto, o assunto estava há alguns meses sem ser mexido da parte da Câmara. É preciso que se faça qualquer coisa, porque nós temos munícipes a reclamar e, por outro lado, temos uma empresa que diz muito ao nosso Conselho e àquilo que é a economia do Conselho e às pessoas que lá trabalham. Não podemos é ter a Câmara Municipal de braços cruzados, sem fazer nada, nem faz para um lado, nem faz para o outro. E, neste caso, isto é muito simples de fazer. Tem que ser feita a medição de ruído e alguém tem que suportar esses custos. Hélio Justino, relativamente a esta questão, a empresa recusa-se a fazer a medição de ruído, tirando esta questão do dia de Natal, ou
Não se ponderam recorrer aos tribunais, por exemplo? Passo a explicar, até porque nem tudo o que o vereador Ricardo transmitiu, do meu ponto de vista, o fez da forma mais correta. Naturalmente que a Câmara não tem estado de braços cruzados e naturalmente que a Câmara, pelo facto de ser uma questão delicada, como todos percebemos, tem procurado resolver com base na via do diálogo, porque sabe que está a lidar também com pessoas de bem. E, portanto, existiu, não posso precisar, no final do ano 2018 ou princípio do ano 2019, quando se levantou esta questão da extrema necessidade da segunda medição com a fábrica parada, houve uma reunião com a administração da Silvex que assumiu o compromisso, porque naturalmente preferia isso a ter que suportar os custos da paragem, porque a Câmara pode impor essa paragem para a medição. Mas privilegiamos sempre a via do diálogo. E a Câmara e a empresa, a administração, assumiu connosco que preferia, naturalmente, porque tem custos muito menos significativos e por outras razões, estudar a forma de criar estudos técnicos, que este trabalho, no fundo, que o vereador Ricardo está a dizer que tem que ser feito, já está a ser feito, pelo menos fazendo fé naquilo que foi combinado, entre aspas, com a empresa Silvex, que não temos nenhuma razão para não pensar que está empenhada em resolver o assunto e não prejudicar os cidadãos que residem ali à volta. Isto foi tudo pacífico durante anos porque a empresa não provocou incómodos, não é? Esta questão surge mais recentemente porque a empresa cresceu e neste momento tem equipamentos que provocam os tais incómodos, porque senão a questão não se levantava. Portanto, temos que resolver a questão desses equipamentos com insonorizações e isso passa por estudos técnicos que a empresa se comprometeu a fazer e instalar, naturalmente, para poder resolver a questão. Portanto, este trabalho está a ser feito e, naturalmente, que em breve teremos mais novidades, como é óbvio. Só para terminar, pegando aqui também nas palavras do vereador Ricardo, aquilo que, de facto, tem que acontecer é que a Câmara também não pode continuar a permitir licenciar mais vivendas naquela zona, não é? E, portanto, isso parece-me que é algo que a Câmara pode, através do novo PDM, espero que isso já esteja contemplado, para que não se voltem a repetir cada vez mais vivendas naquela zona, que geram incómodo às pessoas. E também, se ainda é permitido, tem que se avisar as pessoas para onde é que vão e o que é que se está a passar, porque também, se eu ou a senhora comprarmos uma casa, já sabíamos que estava lá uma empresa, não é? E, portanto, já devíamos ter isso como uma possibilidade que haveríamos de ser incomodados, mais que não seja pelos caminhões. Agora, também é verdade que há pessoas que já tinham adquirido o terreno há muito tempo e que depois não tinham mais possibilidade de construir em lado nenhum. Mas esta gestão é a Câmara que deve fazer entre a empresa e os moradores. Vamos ouvir o Só Elvio uma questão muito rápida avançarmos. relativamente a esta matéria. Eu acho que as pessoas que têm propriedades naquela zona podem ter a legítima expectativa de ali construir. Agora, o que não pode é existir ruído e isso é que temos que resolver. É fundamental resolver-se essa questão. O ruído é que não está ali bem. E como disse bem, durante vários anos não foi motivo de incómodo para a vizinhança. Exatamente. Agora é preciso resolver e quando o vereador Hélio Justino diz que a Câmara vai e quer resolver com celeridade, às vezes custa a perceber um bocadinho qual é que é o conceito de celeridade para os senhores, porque nós temos outros exemplos no município. Veja-se o caso do Grab and Go, não quero entrar por aí, mas que a vossa celeridade leva sempre semanas e semanas, parece que em todos os processos que vai causando muito desgaste às pessoas. Repare, naturalmente nós aceitamos pessoas isso e ninguém a ficarem doentes, psicologicamente doentes, porque a Câmara não resolve, e neste caso aqui, eu volto a dizer, a resolução, quanto a nós, passa por fazer uma medição de ruído bem feita e a empresa criar os mecanismos legais e necessários para insonorizar aquele ruído que incomoda os vizinhos. Está ciente.
só fazer referência a estas questões da celeridade ou não celeridade. Assim, da nossa parte há grande empenho em resolver com a máxima celeridade, portanto, ninguém mais do que nós queria resolver prontamente aqueles que são os problemas das pessoas. Passaram meses sem haver contacto as questões mais difíceis, com a administração da empresa, não é? Passaram 2, 3, 4 meses, não mais. Se vai fazer um trabalho de estudos técnicos, não Mas parece. não sabemos neste momento se esses estudos existem, não parece ou que se foram seja, feitos. não parece que seja. Mas o senhor já sabe se os estudos foram feitos? Não sei, por isso marcámos uma reunião com a administração para perceber o que é que nos trazem. Dizer que ninguém mais do que nós queria resolver estas questões, e as mais delicadas que temos têm sido de facto as questões com o ruído, as que mais se arrastam no tempo, as que mais perturbação têm provocado, quer a reclamantes, quer a reclamados, não é? Muitas vezes elas resultam de situações de conflito que a Câmara, a tomar uma decisão, tem que a tomar com o devido fundamento, porque a outra parte vai recorrer, na maior parte dos casos que temos, a outra parte vai recorrer e, portanto, não é muitas vezes fácil e de ânimo leve tomarmos determinadas decisões. Trabalhamos sempre nesse sentido para ser mais eficientes. Agora, há questões que, se fossem fáceis, já estavam resolvidas há muito tempo, não é? Vamos, entretanto, avançar para outro assunto que tem a ver com o Partido Socialista, apesar de ser um assunto interno do partido, afeta neste caso a Câmara Municipal, porque, como já todas notaram, e aliás também têm sido feitas referências na comunicação social, a vereadora do PS, a Flor Bela Parracho, e o Pedro Pereira, também vereador do PSI, que desempenham as duas funções de vereadores na Câmara, não se falam. A Comissão Política e Conselhia do PS emitiu, cujo Pedro Pereira é o responsável, é o porta-voz, emitiu um comunicado onde diz que o comportamento, atitude e postura da vereadora Flor Bela Parracho não tem sido correta para com o PS e com a população do município, porque tem misturado interesses pessoais, familiares, profissionais e políticos que prejudicam a imagem dos políticos e do PS no exterior. Na altura em que eu falei com o Pedro Pereira, não quis fazer nenhum comentário. Entretanto, a vereadora Flor Bela Parracho disse estar de consciência tranquila e que, enfim, irá continuar a fazer o seu trabalho em prol do PS. Começando pelo Pedro, como é que o PS vai continuar a desenvolver o trabalho na Câmara quando os dois vereadores neste momento não se falam? E perguntar diretamente o que é que se passou, o que é que está aqui em causa e de que forma é que isto pode afetar o trabalho e o desempenho do PS na Câmara Municipal. Eu tenho tido um princípio que é assuntos internos discutem-se dentro de portas, e não fosse a vereadora ter tornado públicas algumas situações que não deveria ter tornado, nós nunca teríamos tomado nenhuma posição e, aliás, está tudo como sempre esteve, digamos assim, no essencial, que é ela continua eleita, eu continuo eleito e fazemos o nosso trabalho em prol Mas é separado, da fazem população. O trabalho é separado? Não. Uma vez que não dialogam? O partido, isso é a senhora que está a dizer, não, as pessoas podem se desentender num momento e depois resolverem os desentendimentos que têm, não é uma situação que se vá, penso eu, prolongar no tempo. E no essencial, aquilo que se tem que fazer é trabalhar mais para o município de Navente e mais para a população e deixar de lado as ambições pessoais, que são legítimas, mas que têm que ser colocadas na altura certa. Mas as eleições para a ser retirada de confiança política, como não, o Pedro referiu? Não foi retirada nenhuma confiança política, porque entendemos que essa é a última decisão e é o último ato que deve ser evitado a todo o custo. A dizer em nome da Comissão Política que nós, desde 2013 que conduzimos os destinos do PS, quadriplicámos o número de militantes e duplicámos o número de votos nas urnas, na população de Benavente. E que há pessoas que têm trabalhado muitos anos, não apareceram ontem, não apareceram há meses, não apareceram há um ano. E, portanto, merecem respeito. Mas, e também nunca tiramos a confiança... Mas o que é que está na origem do conflito? São assuntos internos. Nunca retiramos, este fique claro, nunca retiramos a confiança política a nenhum eleito. Nunca o Presidente da Conselhia ou a Comissão Política teceu comentários
depreciativos nas redes sociais sobre militantes ou eleitos do PS. O e-mail da Comissão Política vinha referido que estava ponderada a retirada de confiança política. O silêncio tem reinado. E o Pedro é que escreve esses e-mails, porque é o responsável no campo da Comissão Política. No campo da quadrilhice e da especulação. Há uma Comissão Não, peço desculpa, recebemos um e-mail da Comissão Política cujo o porta-voz é o Pedro Pereira. Exato, não, mas está enganada. Neste momento o porta-voz, foi indicado um porta-voz. Foi esta semana indicado o Luís Raposo como porta-voz. Não é o Luís, o José Raposo. Até esta data era o Pedro. Se a senhora jornalista sabe mais do PS do que eu, a gente fica por aqui. Isso é que estou a senhora fala do Partido Socialista. Por isso é que estou a questionar o Pedro. Se está muito interessada em discutir a vida do Partido Socialista, deve ser militante. Não, estou a questionar o Pedro diretamente sobre o que é que se passou, sobre o que é que se passou e quem é o responsável da Comissão Política. Eu tenho um princípio que é assuntos pessoais não discuto em público, nem vou discutir à frente de milhares de pessoas que nos vão ouvir. Como é óbvio, acho que isso é um princípio nobre, entre outros, que devo preservar e devo manter. Respeito as ambições da senhora vereadora, de todos os militantes, mas as eleições para a Conselhia é daqui a um ano, em 2020. Até lá não se vão falar? E neste momento o partido tem eleições europeias e eleições legislativas. E quem de facto está interessado em dar resultados coletivos ao partido, a Comissão Política tem-no feito. O PS ganha todas as eleições desde que nós lideramos, excepto as autárquicas, mas conseguimos um dos melhores resultados de sempre. E nós queremos que isso continue a acontecer. E o partido está a crescer, apesar das ambições e de alguma pluralidade que existe dentro do partido e de opiniões diferentes e algumas divergências. O PS, até por excesso, devo dizer, por experiência própria, e o Guterres dizia isso quando se candidatou ao cargo de secretário-geral das Nações Unidas, quando lhe perguntavam como é que ele ia gerir os conflitos do mundo, das diversas partes do globo. Mas não estamos a falar... E ele disse, são pandeiros, ele disse, durante 10 anos não fiz outra coisa. Portanto, não é caso... Resumindo, não se vão falar até às próximas... até ao próximo ato eleitoral. Nós falamos aquilo que é essencial falar. Eu não tenho que ter relações de amizade ou relações afetivas próximas com todos os militantes e eleitos do PS. Eu tenho que ter relações de amizade com quem me diz respeito, da minha família, as pessoas com as minhas sobrinhas, etc., a minha namorada, o que for. Que a vereadora Flor Bela, como todos os outros, terei que ter relações para discutir assuntos de interesse do município. Portanto, fica aqui a garantia que o trabalho não será prejudicado. Não tem sido. Há um ponto ou outro que nem sempre coincide, mas dentro do Partido Socialista também não é, como por exemplo no PCP. Não há disciplina de voto obrigatória em todas as matérias e, portanto, há sensibilidades pessoais, acontece na Junta, acontece na Câmara, que de vez em quando não coincidem. Isso não são matérias fraturantes, como por exemplo um orçamento, não é? Que é um documento essencial, em que é preciso haver um sentido de voto único. São questões que não têm expressão nem relevância e não vale a pena, e esse foi sempre o meu princípio, estar a criar uma tempestade porque há um eleito ou outro que entende votar diferente. E dizer que da nossa parte, porque passou-se a ideia que teria sido ao contrário, tem havido, devo-lhe dizer, uma grande tolerância para com as diferenças e as divergências que às vezes existem dentro do Partido Socialista. E há uma coisa que ninguém se pode esquecer, é que fui eu até que convidei a senhora vereadora para o lugar número 2 da lista e que desempenha. E, portanto, aquilo que se lhe está a pedir é um mínimo de solidariedade e um mínimo de lealdade para com o Partido Socialista, para quem a ajudou a estar a desempenhar este cargo. Todos nós da Comissão Política ajudámos. Ela também ajudou nas eleições
e, portanto, é preciso que saiba desempenhar esse papel, que é de número 2, não pode querer atropelar tudo e todos para chegar aos seus objetivos, acho que isso não é correto. Há timings, portanto, já tornou público, disse que queria ser candidato à Câmara, pelo menos é o que diz o Mirante, não sei, quer ser Presidente da Conselhia, mas isso é uma discussão que se terá que ter na altura certa, no momento oportuno. Vamos então avançar. Só para dizer, é o caso dela como é o caso de outros interessados, e não é por esse motivo que o Presidente da Conselhia ou a Comissão Política corta relações ou emite comunicados quando nunca os emitiu. Há outros assuntos que são de facto pessoais e toda a gente, a senhora podia ter dito aqui o que se passou numa reunião de Câmara em que eu sou confrontado por um familiar da senhora vereadora perante situações da minha vida pessoal que não têm importância para aquilo que é o município de Benavente e que depois acabou por não apresentar nem provas nem factos daquilo que estava a dizer. E, portanto, é bom recordar que o Pedro Pereira esteve em silêncio e muito calmamente a ouvir, a assistir a um conjunto de episódios, inclusivamente à vontade que a senhora vereadora manifestou que ficasse incluído na ata um ponto que, no limite, podia retirar o mandato. Nós, Comissão Política, não lhe retiramos a confiança política, temos aguentado tudo, não é? Para evitar, em nome do interesse coletivo, mas a senhora vereadora quis prejudicar um colega, que sou eu, do mesmo partido. E isso não pode ser esquecido. Foi isso que deu origem a esse conjunto de atos, esses sim graves, que nós, no Partido Socialista, por muito tolerantes que possamos ser, não podemos tolerar tudo. E aquilo que dissemos é, na prática, esse comunicado resume-se ao seguinte: a senhora tem que ter mais calma e tem que ter algum juízo, digamos assim, tem que ter alguma responsabilidade política do cargo que ocupa, tem que ser minimamente solidária com o seu colega e com a Comissão Política e com o Partido Socialista, até que se discuta as suas ambições pessoais e políticas dentro do partido. Vamos também ouvir um comentário, se querem fazer algum comentário ou como é que vêem também estas questões, apesar de lá estar de ser questões internas, este mal-estar, entre aspas, nota-se também nas reuniões. Penso que o Ricardo Oliveira também já terá notado algum clima, enfim, de crispação. Como é que comenta também este assunto? Se quer fazer algum comentário. Olha, Marta, o PSD não comenta assuntos internos dos outros partidos, sejam eles quais forem. A mim cabe-me aqui reiterar que, na minha pessoa, na pessoa dos vereadores que me substituem algumas vezes em reuniões de Câmara que eu não posso ir, ou até mesmo porque temos uma estratégia de alguma rotatividade naquelas que entendemos que deve ir outra pessoa, como é o caso do vereador Luís Feitor, a vereadora Sónia Ferreira, do vereador Carlos Salvador, que já me substituíram, assim como nas pessoas também nos autarcas do PSD, nos diversos órgãos do município, na Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesia. Estamos todos empenhados em defender da melhor forma possível aqueles que são os interesses da nossa população. Foi para isso que fomos eleitos, é nisso que estamos empenhados. E, portanto, é esse trabalho que vamos fazendo. Eu, sobre os outros partidos, sobre o funcionamento interno deles, não comento, mas neste momento cabe-me, portanto, fazer esta observação que, da parte do PSD, estamos empenhados em tentar ajudar a melhorar as condições de vida das pessoas, e isso vê-se também nas propostas que fizemos em sede de orçamento municipal e que até foram aceites, que dizem respeito à aquisição de um novo autocarro que irá servir a comunidade escolar e as coletividades do município. Foi uma proposta do PSD que foi aceita. Também aquilo que são as obras de requalificação dos centros históricos de Benavente e de Samora Correia, que têm o nosso apoio, são obras necessárias. É nisso que estamos empenhados e, portanto, espero, sinceramente, e em jeito de nota final, que espero e sei que isso irá acontecer, que o Partido Socialista, dentro de tudo aquilo
que o Sr. Vereador Pedro Pereira acabou de dizer, certamente que seguirá o seu caminho e não deixará também de ser para as pessoas aquilo que eu tenho visto o Partido Socialista ser ao longo destes anos, que é um partido, um dos maiores partidos nacionais, porque já sabe que o maior partido nacional é o PSD, o PS é um dos maiores partidos nacionais, a seguir ao PSD, e que honrará certamente o legado, que é o legado de muitos democratas que passaram por esse partido, e certamente que saberá resolver aqueles que são os seus problemas. Hélio, alguma nota relativamente a esta questão? Sim, aproveitar para dizer que, naturalmente, em relação à questão em si, é uma questão interna do PS e, portanto, não há grandes comentários. Há um lamento, mas, sobretudo, um lamento porque em 2002, janeiro de 2002, quando iniciei este percurso, fiz os primeiros 4 anos, primeiro mandato na Câmara Municipal de Benavente, como vereador. Houve sempre grande respeito, um respeito mútuo entre os vereadores do partido que governava e os vereadores da oposição. Na altura do PS, o Artur Saraiva e o João Paulo Claudino, do PSD, Sílvia Ferreira. Depois, nos 12 anos de Junta de Freguesia de Samora Correia, houve sempre também um grande trabalho em conjunto com a nossa oposição. Eu próprio, ao longo desses anos, me disponibilizei sempre para outros presidentes de junta, de outras forças políticas, sempre que, pela experiência, pela minha experiência, apenas por isso, me questionaram algumas questões, sempre estive disponível para essa ajuda, para esse apoio, e é desta forma que eu consigo conceber o estar na política local. Com respeito, porque podemos ter divergências de ideias, mas não tenho a menor dúvida que o nosso objetivo é comum, é fazer o bem pela nossa terra. E acho que o respeito é fundamental e, portanto, tenho vivido este ano e meio com alguma mágoa e alguma tristeza, porque alguns cidadãos que possam ler algumas das atas da reunião do Executivo podem naturalmente fazer interpretações que de facto nós, ou alguns de nós, ou nós no conjunto, porque no fundo acaba por afetar sempre todos, poderemos não ser dignos do trabalho que fazemos em prol da nossa terra. E portanto isso tem-me deixado alguma mágoa e portanto daí o meu lamento por estas situações e o meu desejo que haja respeito entre as pessoas, que haja solidariedade, lealdade, discussão de ideias, discussão sã dos problemas da nossa comunidade e entre ajuda para os resolver. Naturalmente que uns são poder, outros são oposição, mas uma oposição forte é extremamente importante para quem está no poder fazer melhor a cada dia. E, portanto, é só isso que eu desejo. Ainda antes de terminarmos, eu gostava de perguntar também ao Hélio se já há novidades relativamente ao investimento da cannabis. Falou-se muito na altura, o investimento estava quase dado como certo, causou alguma polémica e, enfim, se está a ser tratado, entre aspas, no segredo e depois, ou se já há alguma novidade, se vai avançar ou não, o que é que... A informação que temos mantém-se, que de facto vai avançar, é um projeto que a concretizar-se da forma como está planeado é extremamente importante para o nosso município. Neste momento, a indicação que temos é que os projetos estão a ser preparados para dar entrada a breve prazo para efeitos de licenciamentos. Portanto, é esta a última informação, mas que as coisas estão a correr. Onde é que se vai situar, portanto, em que sítio é que vai ser os terrenos de... Não consigo lembrar-me do nome. Não consigo lembrar-me do nome do local exato. Fazendo um esforço, não consigo neste momento. Não sei se... Mas pronto, é uma grande propriedade do nosso município, com cerca de 360 hectares, que tem um nome específico que não me ocorre. Não sei se os vereadores querem fazer algum comentário. Quero observar que continuamos ainda no campo das suposições, não é? O vereador Hélio Justino, e já falámos disto aqui noutras ocasiões,
fala sempre que os projetos estão a ser preparados e vão entrar. Oxalá que sim, eu já aqui confirmei, também neste fórum, que de facto é um investimento que consideramos importante, achamos que pode ser complementado com outras valências, mas a criação de postos de trabalho naquela dimensão e um investimento daqueles números, e falando agora em milhões de euros, portanto é sempre um investimento importante. Agora, ainda não há processo entrado na Câmara e, portanto, esta é a questão de princípio. Isto devia ser tema depois do processo entrar na Câmara Municipal, porque estamos a falar de uma coisa cuja intenção foi inicialmente, parece-me que se mantém, passar a ideia para as pessoas, aliás, foi feita a notícia disso mesmo, de que estaria ganho este investimento e ele ainda não se concretizou. Aliás, temos aqui novamente a confirmação de que os projetos ainda não deram sequer entrada na Câmara. Portanto, isto pode ser uma grande coisa, mas também podemos, daqui por umas semanas ou uns meses, estar a concluir que tudo não passou de uma precipitação do Sr. Vereador Hélio Justino ou do Presidente da Câmara, Carlos Coutinho, que meteram a carroça à frente dos bois, começaram a anunciar um investimento dando como um dado adquirido, quando na realidade ainda não é sequer um dado adquirido. Só dizer que nós não anunciámos este investimento, portanto o processo foi à reunião de Câmara. O Presidente da Câmara fez declarações públicas naturalmente na sequência do processo ter sido agendado para a reunião de Câmara, porque a nossa forma de trabalhar não é essa. E, portanto, as coisas foram mediatizadas inevitavelmente, mas a nossa forma de trabalhar não é essa e talvez o Sr. Vereador Ricardo Oliveira se surpreenda no futuro com este e com outros investimentos. Oxalá que Estamos sim. cá para ver. Oxalá que sim. O tempo dirá. Oxalá que sim. Pedro, relativamente a este o bem-estar das pessoas e do município está acima de tudo. Por princípio e no geral, todos os investimentos que produzem riqueza e que dão emprego às pessoas são bem-vindos para o município de Benavente. Este investimento deveria ser acompanhado de laboratórios científicos para termos também emprego para mão de obra especializada. Porque se for só plantação, recolha e secagem, corremos o risco de ter mão de obra precária e ter muitas pessoas oriundas de outros países a trabalhar nas plantações de cannabis, quando o objetivo de uma Câmara é proporcionar também qualidade de vida às pessoas que ali residem e proporcionar emprego às pessoas, sobretudo do município de Benavente. E portanto, essa garantia está longe de estar dada, vamos aguardar. Ainda antes de terminarmos, e peço um comentário muito rápido, até porque, portanto, o assunto, não estou bem dentro do assunto, mas esta tarde, através do e-mail, chegou-nos o relato que a GNR terá identificado um motorista da Câmara de Benavente que alegadamente terá atropelado um cavalo na madrugada de 29 de Abril na Barrosa e que não terá prestado auxílio a este animal. Não sei se o Hélio Justino confirma esta situação e se quer fazer algum tipo de comentário. Não consigo confirmar, mas naturalmente se aconteceu, dará lugar, como é óbvio, a um inquérito interno, não é? Esse tipo de situações só pode acontecer dessa forma, mas essa questão da notificação da GNR não posso confirmar. Pedro? Bom, recebi já o e-mail do lesado, digamos assim, da pessoa que sofreu o acidente, felizmente que fisicamente e psicologicamente parece estar em forma, digamos assim, mas o carro ficou todo danificado e teve um grande susto. Porque podia ter acontecido ali haver vítimas mortais, não é? E, portanto, o que a Câmara tem que fazer é abrir rapidamente o inquérito, perceber quem é que foi, já deve saber, quem é que é o motorista que àquela hora, àquele dia e naquele local estava de serviço, e é o Sr. Vereador Domingos dos Santos que tem que fazer esse trabalho diretamente, porque é do pelour dele. E depois tem que se apurar responsabilidades e eventualmente haver consequências
disciplinares ou outras, porque poderá haver aqui, mas isso tem que ser provado, não é? Pode haver aqui, só se for provado que houve uma intenção clara de fuga depois de ter percebido o dano que causou, podemos estar aqui perante uma situação que tem que ser avaliada do ponto de vista criminal. Não é agradável, sendo um funcionário da Câmara, é uma situação delicada, mas não há grande volta a dar. Relativamente a este assunto, a Câmara tem que atuar em conformidade. Ricardo Oliveira, não sei se tem conhecimento de... Sim, claro que tive conhecimento e quero acreditar que já existe um processo de averiguações em curso. Aliás, é o que faz sentido. A partir do momento que foi tornado pública esta situação, há todas as condições para o município iniciar desde logo as diligências para tentar perceber o que é que aconteceu e quero acreditar que isso está a acontecer. Agora, à parte disso tudo, há a referir que efetivamente quem anda na estrada, todos estamos sujeitos, infelizmente, a podermos ser vítimas de um acidente. É preciso também perceber o que é que andava um cavalo a fazer na estrada, porque também não é normal essa situação acontecer. Felizmente não morreu ninguém, não há danos físicos de maior em nenhum dos intervenientes, mas não é normal, por um lado, haver animais à solta na via pública, isso deve ser também questionado, e por outro, quando há uma situação deste tipo, o normal também é que os intervenientes possam parar, ver o que é que aconteceu e eventualmente prestar auxílio a quem dele necessitar, e isto é o que deve acontecer. Portanto, se assim foi, o motorista efetivamente não controla o facto de existir um animal na faixa de rodagem, mas o que acontece para além disso, só um processo de inquérito e de averiguações é que nos poderá dizer com certeza o que é que aconteceu. Acho que é prematuro agora estar a tirar conclusões de um cenário, de uma situação que não conhecemos em pormenor, mas que eu quero acreditar que a Câmara Municipal já está a diligenciar no sentido de apurar o que é que efetivamente aconteceu. Terminamos assim, Hélio, só para dizer terminar... que já me ocorreu o nome do... Herdade de Porto Seixo. Em Benavente? Em Benavente. Muito bem, fica então aqui essa indicação também. Agradecer mais uma vez a vossa presença em mais um Checkmate. Nós regressamos na próxima semana ao Conselho de Vila Franca de Xira. Estamos de regresso na Iris FM após as 11 da manhã e no canal DIU a partir do meio-dia. Bom dia.